olha aí, meu amigo, hoje, segunda-feira, dia 14 de abril, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, não é o dia que você está assistindo, mas foi o primeiro grande teste da nova medida econômica do Javier Milei, que é a flexibilização do controle cambial, o fim do cepo cambial que castigou os argentinos durante tanto tempo. Era a grande prova que todo mundo queria ver. Como que a moeda argentina iria se comportar nesse cenário de mais liberdade econômica. E olha só, pessoal do Poder 360 traz que o peso argentino se desvalorizou 11,3% em apenas um dia. Uma catástrofe completa, não é? Mas aí a gente começa a comparar com outros fatores. Por exemplo, que os ativos da Argentina dispararam consideravelmente de sexta-feira para cá. Tipo o quê? Tipo os títulos do Tesouro e as ações das empresas também. Inclusive, né, já era previsto isso porque na negociação na Bolsa Norte-Americana de ativos argentinos estava tudo disparando. Como que a moeda está perdendo valor, os ativos estão se valorizando? É porque tem uma pegadinha nisso aqui que eu vou explicar para você o que é. A coisa não é o que o título, que a manchete faz crer. E eu já dou uma dica, lembre-se que a Argentina tem dois câmbios, o oficial e o dólar blue, que é o câmbio no mercado no dia a dia. E eu vou explicar onde que está a pegadinha nessa história. Mas, de maneira geral, a mídia já compreendeu o que aconteceu na Argentina. É o Liberation Day, o verdadeiro, não aquele do Donald Trump protecionista, não. Nem adianta comparar Trump com Javier Milei, porque não dá. Liberation Day de verdade é esse da Argentina, o dia da liberdade, a liberdade cambial, a liberdade econômica, que é o que nós temos visto crescer na Argentina cada vez mais. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Vamos começar pelo ponto claramente positivo, que é a alta dos ativos da Argentina depois desse acordo que foi firmado junto ao FMI e também de outros acordos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, ao todo aí uns 30 e poucos bilhões de dólares que a Argentina vai receber, sendo 20 bilhões ainda esse ano, o que vai dar um gás muito grande para o país se estabelecer, e a partir daí foi então que o governo decidiu logo fazer uma coisa que era esperada por muitos, por mim inclusive, para o ano que vem, que é o fim do cepo cambial. Então, a perspectiva econômica, de melhoria econômica com o fim do controle sobre o câmbio, foi tão grande, foi tão positiva, que tudo melhorou em matéria de ativos argentinos. Veja que os títulos soberanos, o título da dívida, estava subindo aqui 3,5%, liderando entre os mercados emergentes, perdendo só para o Equador, que tem um outro fator que são as eleições, né? O governo de direita ganhou no Equador. Então, claro que os títulos lá vão ter uma credibilidade muito maior. Meu amigo, direita vencendo é a economia decolando. Todo mundo sabe que a esquerda é uma tragédia em matéria econômica. Então, nos mercados emergentes, a Argentina só não ganhou do Equador, que tem, é claro, esse plus, esse up de ter uma eleição com vitória da direita, que aí realmente é aquele empurrão que toda a economia precisa para decolar de fato. Então, veja que estamos falando de títulos de uma dívida que já foi caloteada no passado várias vezes. A Argentina é conhecida por moratória, por calote na dívida. Ainda assim, teve um ganho, né? Só que onde não há o Estado diretamente, que são nas ações das empresas negociadas na Bolsa de Valores, a coisa foi ainda maior. Veja aqui, por exemplo, né, que as ações de papéis de ações negociados lá nos Estados Unidos, como o Mercado Livre, né, e a YPF, chegaram a subir subir até 14%, meu amigo. É uma coisa impressionante, de fato, né? O Mercado Livre subiu 4%, o índice S&P Merval, que representa as empresas argentinas, subiu mais de 5% em apenas um dia, meu amigo. Isso aqui é impressionante.
Os títulos soberanos subiram 8% e a petroleira YPF subiu 14%, conforme eu falei. É impressionante isso aqui, o ganho de fato da economia argentina só em perspectiva dessa melhora econômica. Ainda é tudo perspectiva, ainda é uma expectativa positiva, mas já mostra o quanto que o mercado tem confiado nas medidas econômicas do governo Milei. E esse papo do peso desvalorizado, hein? Vou falar disso agora. Então, a queda observada foi de 11,3%. Logo hoje, segunda-feira, a mudança foi anunciada do cepo cambial na sexta. Todo mundo de olho nos mercados hoje, na segunda, para ver a abertura como é que seria. Então, a cotação do dólar oficial estava 1.108 pesos, aproximadamente, lá na sexta-feira. Subiu para 1.233 na segunda-feira, no fechamento de hoje. Uma alta considerável, meu amigo. Isso aqui é uma disparada, sem sombra de dúvidas. O peso morreu, acabou, derreteu. É o fim da Argentina, é o fim do governo Milei, certo? Certo? Não, meu amigo, claro que não. Por quê? Se por um lado o dólar oficial, a cotação oficial subiu 11,32%, o dólar blue, o dólar paralelo, aquele que é praticado na economia, caiu 6,55%, chegando a 1.285 pesos. Por que que o dólar blue caiu? O dólar blue caiu porque ele está alinhado com os outros ativos. Ele representa o câmbio real na Argentina, aquele que o mercado precifica. Então, a precificação do mercado foi: o peso hoje está mais estável, por causa da economia do país caminhando no caminho certo, seguindo fundamentos certos, sólidos, estáveis, duráveis. Ah, mas então por que que o câmbio oficial subiu? Porque ele estava represado, é apenas uma correção. Veja que é uma aproximação do dólar oficial para o dólar blue. Veja que a diferença está muito pequena. Está 1.233 o dólar oficial, a cotação oficial, sendo que o dólar paralelo está 1.285. Está quase idêntico, sendo que a diferença entre esses dois patamares ficou muito tempo enorme, gigante, principalmente lá na época do Alberto Fernandes. A diferença era considerável. Então veja que essa desvalorização, suposta desvalorização, é um engano. Estamos vendo apenas a união das duas cotações em um mesmo patamar, que é justamente o que o governo Milei deseja: liberar o câmbio oficial para que ele se aproxime do dólar paralelo e aí você tenha realmente uma negociação de mercado das moedas. E é o que vai acontecer. Então, na prática, houve queda no valor do dólar em relação ao peso. O peso se valorizou naquilo que importa, que é o dólar blue, o dólar paralelo. Excelente notícia, portanto, que o pessoal faz crer que é uma notícia ruim. Mentira, não é. O pessoal da Exame traz uma análise correta, que hoje foi o verdadeiro Liberation Day da Argentina, ou sexta-feira passada, como você preferir, né? Não como o dos Estados Unidos, que é uma farsa completa, aquele negócio protecionista, aquela coisa lá nacionalista, besta do Donald Trump. Não. Já vi gente lá no passado comparando, né? Será que o Trump vai fazer o que o Milei faz? Não, meu amigo, nunca, absolutamente. Nem o Bolsonaro faria o que o Milei tem feito na Argentina, que dirá o Trump, que é muito pior do que o Bolsonaro em matéria econômica. Né? O Trump quer ser o senhor sabe tudo da economia, sendo que o Bolsonaro deixou muita coisa na mão do Paulo Guedes, que realmente sacava do assunto. Então sim, é o dia da liberdade da Argentina, a liberdade das garras do Estado. O Estado saindo do campo e deixando o protagonismo para o mercado. O mercado vai salvar a Argentina da bancarrota, não é o governo. Não é o super-herói Milei, o deus Milei, o grande timoneiro da nação. Não, ele está apenas tirando o Estado da jogada. O Estado é a âncora que puxa a Argentina para o fundo do mar. Ele está cortando essa corrente, que o Estado afunde, e afunde mesmo, para que o barco da economia argentina continue navegando tranquilamente, com o mercado controlando o leme. Tem que ser assim que a economia
funciona. A economia tem que funcionar dessa forma para haver uma estabilidade econômica no primeiro momento, com crescimento econômico orgânico logo na sequência. Mais uma grande vitória do Javier Milei, um dia de muita alegria para os argentinos. Eles podem ainda nem saber disso. No futuro, eles vão olhar para trás, ver que grande dia foi este, como estes dias têm sido grandiosos para a economia da Argentina. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.